Fala pessoal, tudo ótimo com vocês? Sou Marcos Vinícius e trago aqui um tema muito importante para a gente. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os marcos antigos. Você já ouviu esse ditado? Não remova os marcos antigos? O que é um marcos antigos? Marcos antigos é preservar tradições familiares, preservar a fé, preservar bons costumes, bons hábitos que os antigos, nossos antepassados, eles cultivavam para ter uma vida de paz, para ter uma vida de união, para ter uma vida em família, uma vida abençoada. E nos tempos de hoje, a gente está removendo esses marcos antigos. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Antigamente eu era criança e todo final de ano, todos os finais de ano, meu pai, ele pegava nós, os irmãos, a nossa família, não só meu pai, nossos tios também faziam isso. E todos tinham um único propósito: ir até a casa da minha avó, e ali a gente se reunia em família, e ali a gente fazia ali a nossa ceia, ali a gente estava unido, ali a gente se via, a gente divertia em família, a gente tinha um tempo um com o outro. E todo ano era a mesma coisa. Todo ano, enquanto minha avó esteve em vida, ela sempre preservava isso. E todos nós obedecíamos. Eu era criança ainda, meus irmãos também crianças, mas meus pais, meus tios, minhas tias, a família inteira preservava esse marco, porque isso concretizava em uma união familiar. Sempre era ali a união de todos. Isso foi se acabando. E por isso a gente já não é tão feliz como antes. Antigamente eu era feliz e não sabia. Eu lembro que chegava nessas épocas, ou até mesmo muitas vezes no final de semana, a gente ia para lá, a gente se divertia, a gente estava feliz. Meu pai não ganhava muito, mas também tinha um salário que dava para cuidar da família, né? A gente morava num apartamento, numa comunidade em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e a gente era feliz junto com as crianças nas ruas, brincando na rua de bola, soltando pipa. Meu pai trabalhava dia de semana, final de semana ele chegava ali para descansar e saía com um tio meu para algum lugar para eles conversarem, ou ficava lá em casa, fazendo churrasco ali no prédio, ou seja, coisas que a gente preservava e era numa simplicidade que hoje em dia ninguém tem mais tempo para isso. Claro que existia também as coisas ruins, existiam algumas brigas, mas isso era algo que não marcava a reunião da família. O que marcava mesmo era o encontro de todos ali, a união dos primos, a união dos tios. Isso tudo era muito importante. Ninguém estava ali preocupado em ganhar dinheiro, ninguém estava preocupado em falar de dinheiro, ninguém ficava falando de negócio, ninguém ficava falando de eu tenho que comprar um carro, meu objetivo é esse, é aquele. Não. Os assuntos eram sempre assuntos de família, sabe? Era sempre um assunto assim, é, dos filhos, como que tá os filhos, é, uma atenção. As crianças estavam junto com a gente, tudo sempre no meio. Eu, como criança, estava no meio dos adultos. Meus, meus sobrinhos, meus primos também estavam no meio. Então, todo mundo ali estava em comum, num só propósito. E você sabe por que que isso acabou? Você sabe por que que tem acabado isso hoje? Essa geração já não faz mais isso? Vou te explicar o porquê. Olha só, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 8, o apóstolo Paulo, ele diz assim, quer dizer, no versículo 7, vamos para o versículo 7. Olha só. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ou seja, nós éramos mais contentes com pouco. Esse pouco não era você estar na miséria, não era você estar faltando
está passando necessidade. Não, era o suficiente para a família ser feliz. Era o suficiente para a família poder ter um lazer, tem ali um carro, tem ali sua casa, ou paga um aluguel, mas vive bem, tem ali um tempo para passear com seus filhos, para passear com a sua família, para unir em família. Então estava todo mundo contente. Eu lembro que meu pai era contente, minha mãe era contente, eu era contente, porque o que a gente vivia dava suficientemente para ser feliz. Então hoje as pessoas não conseguem ficar contentes com aquilo que é suficientemente, aquilo que é suficiente para ela ser feliz. Não consegue. Ela quer sempre mais. Ela quer ser hoje. Porque o assunto hoje é você tem que ser milionário, você tem que ficar rico, fica rico em 10 dias. Se você fazer isso, você vai ficar rico. Então hoje tem muitos gurus da internet que tiraram da nossa geração os marcos antigos. Tiraram da nossa geração a alegria de ter o suficiente para viver bem. Antigamente, se você falasse assim, eu quero estudar, ótimo, a pessoa ia estudar, a pessoa estava planejando o seu futuro, correto? E eu não sou contra o estudo, mas chegou um certo tempo, igual nessa geração de hoje, você vê que os grandes players aí no mercado, que ficaram milionários, a gente não sabe como eles ficaram milionários, eles depois que ficam milionários, começam a vender a ideia de que a pessoa tem que ficar rica, a pessoa tem que largar o estudo, a pessoa tem que largar o trabalho, a pessoa tem que largar a CLT, a pessoa tem que dar um jeito de ficar rica. Mas isso vai colocando na mente das crianças, do adolescente, até mesmo dos adultos, e vão vendendo a ideia que isso é para todo mundo, que todo mundo vai acontecer isso. Por que, que eles vendem essa ideia? Porque eles vão ganhando em cima daqueles que ficam desesperados atrás do dinheiro, que ficam desesperados para ficar rico, que ficam desesperados também para ficar milionário. Só que nunca ficam. A gente compra curso, compra aquilo, compra aquele outro, e sabe o que a pessoa recebe em troca? Ansiedade, dúvida, sentimento de culpa, sentimento de incapacidade, sentimento de ser fraco, porque não é daquele jeito que eles vendem. Não é para todo mundo aquilo. Não é do mesmo jeito. Porque se fosse assim, você acha que a pessoa venderia? Claro que não. Claro que não. Hoje em dia, no mundo egoísta que nós estamos, ninguém faz nada para ajudar outra pessoa sem alguma intenção. Vou ser bem sincero. Quando a pessoa fala em dinheiro, dinheiro, de muito dinheiro, a pessoa não faz nada sem uma intenção. E muitas das vezes elas vendem uma ideia que elas mesmas não fizeram. Mas para ganhar dinheiro rápido, acaba que as pessoas vão comprando. Eu vou dizer uma coisa para você. Isso em relação a dinheiro, tá? Existem muitas pessoas que fazem um bom trabalho, que vêm com algum, algum, alguma, como que eu posso dizer? Que faz um trabalho realmente interessante para que as pessoas aprendam alguma coisa nova, alguma coisas que elas não sabem, alguma coisas que são eficazes para a sua vida. Por exemplo, ensinamento de cuidar de uma criança, ensinando a alimentar bem, ensinando a fazer um exercício legal que vai ser proveitoso para a sua saúde, ensinando a buscar Deus de uma forma correta, ensinando a ler a Bíblia, ou seja, a ter uma vida espiritual saudável. Então, tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito importante. Professores, sabe, ensinam, isso tudo é muito importante. Mas essa ideia de que você tem que largar tudo e só pensar em dinheiro está adoecendo a nova geração, está adoecendo também até os adultos. Você quer ver uma coisa? O apóstolo Paulo fala assim, ó, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, tá vendo? O inimigo, ele está usando muito dessas pessoas aí, que você até conhece, talvez você lembra que agora de várias pessoas, o modus operandi dela vender as coisas na internet, dela falar que colocar desespero em você, colocar ansiedade, colocar vendendo coisas rápidas, como se fosse assim, dinheiro fácil,
né? O único dinheiro fácil que faz, pode ter certeza que tem alguma coisa errada por trás. Pode ter certeza disso. Dinheiro fácil também vai fácil. Você pode ver que hoje, se você vê em alguns noticiários, você vê pessoas que ficaram muito ricas, milionárias, ganharam dinheiro fácil, que hoje são capas de estampas em jornais, noticiários aí. Você vê isso acontecendo dia após dia. Pessoas que estavam andando milionárias, mostrando uma ostentação, mostrando uma vida que ninguém chega assim da noite para o dia, e hoje estão estampadas em capas de jornais, revistas, negativamente. Isso é muito triste. Elas também provavelmente compraram essa ideia e foram envolvidas com isso e hoje caíram no laço. A Bíblia ensina isso. Ela fala em muitas concupiscências, ou seja, desejos. Vou repetir, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. O excesso de vontade de ficar rico faz você fazer besteira, faz você vender casa, vender carro, vender o que você não tem, faz você pegar um dinheiro que era para sua família e aplicar naquilo ali, achando que aquilo lá vai mudar a sua vida da noite pro dia, e não vai. Faz você associar com coisas erradas, com pessoas erradas, faz você ficar bitolado só naquele desejo, naquele desejo, naquele desejo. Você perde o convívio social, você perde muitas vezes a fé, você perde os seus relacionamentos, você perde noite de sono, você perde finais de semana, você perde é, de fazer um exercício, você perde muitas coisas boas, você perde principalmente o contato com Deus, você perde a sua espiritualidade, porque você está correndo atrás de ficar rico da noite para o dia. Isso é um problema. Isso é um problema. Vou dizer para você que isso é um problema na nova geração, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, com excesso de informações na internet, falando que as pessoas vão ficar ricas da noite para o dia. Continuando, Paulo fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vou repetir, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Então a raiz dos problemas está aí, o amor ao dinheiro. E o que é vendido na internet hoje? O amor ao dinheiro. Fazer com que as pessoas amem o dinheiro. O dinheiro se torne Deus, o nosso Deus, mamon. O dinheiro se torna o nosso Deus. Eu me coloco nessa situação também, porque também eu já olhei para isso, eu também já fiquei desesperado, eu também já comprei curso, eu também já tentei fazer uma coisa, tentei fazer outra, e eu perdi a paz. Eu perdi o objetivo de trabalhar, me esforçar no trabalho, crescer no trabalho. Eu perdi o objetivo de estudar, ou seja, você vai perder. Hoje eu tenho 42 anos, mas muito tempo da minha vida eu pensei nisso. Muito tempo da minha vida. E hoje eu vejo pessoas desesperadas fazendo isso. E vejo muitas pessoas enganando as outras pessoas, vendendo coisas que não são realidades, mas são laços, perdição, ruína, destruimento dos marcos antigos, destruimento da união da família, destruimento do seu lar, destruimento. E diz mais aqui, ó. Males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Tá vendo? Pessoas que querem ficar ricas, desesperadas, querem ganhar dinheiro da noite para o dia, elas desfiam da fé. Antigamente, eu lembro que até os nossos avós falavam para a gente, busque em Deus, trabalhe, meu filho, estude, meu filho, Deus vai te abençoar. E a gente fazia a nossa oração e buscava em Deus e tinha aquela direção, buscar em Deus que Deus vai levar a grandes vitórias. Mas hoje não. Hoje a pessoa larga, abandona a fé para poder acreditar em homens que estão vendendo essa ideia, essa ideologia que não é de Deus, que não é santa. E muitos desses homens dizem cristãos e usam a fé para vender essas ideias. Usam a fé para vender essas ideias. Esses dias eu estava na internet e vi um homem falando sobre os acontecimentos, usa a Bíblia, usa a geopolítica, usa muitos acontecimentos no mundo com sensacionalismo e no final ali falando, olha, aprenda a ganhar dinheiro na internet e tal, eu ganhei e tal. Eu fiquei pensando, ué, ele está falando de quê? Ou é da palavra de Deus?
ou é ganhar dinheiro, ficar milionário? O que ele está falando? Misturou aquela bagunça de informações. E eu falei, tá, vou clicar nisso aí para ver. Cliquei. E aí aparece um homem falando no WhatsApp assim, é, oi, tudo bem? Então, se você fizer isso, fizer aquilo, você vai começar a ganhar muito dinheiro, porque se vender assim, vai ganhar dinheiro. Se você fizer assado, vai ganhar dinheiro. Eu sou cristão, minha esposa também é cristã, então a gente preza para as coisas de Deus. Ou seja, sem você perguntar, já começam a falar ali, usar a fé, usar o nome de Deus para poder fazer com que você acredite que eles, por serem cristãos, a gente pode confiar neles 100% que vai dar certo. Agora me apresenta 90% dessas pessoas que deram certo. Me apresenta 10% dessas pessoas que deram certo. Eu vou dizer para você, de cada 1.000 pessoas que compram um curso, que vai fazer isso, que aplica seu para buscar conhecimento e que vive em busca de ficar rico através desse conhecimento, uma pessoa consegue. E por que ela consegue? Porque ela investe mais dinheiro, porque ela vai outras conexões, ela larga tudo, toda a vida dela. Ela larga toda a vida dela. Enfia só naquilo ali, para buscar aquilo ali. Isso vai afetar muito na vida dela futuro, porque vai chegar um padrão mental dela que ela não vai conseguir ser contente com pouco ou com o suficiente. Não vai conseguir mais. Vai estar sempre em busca de mais dinheiro. Um abismo chama outro abismo. Não que o dinheiro não seja importante. Eu preciso de dinheiro. Eu estou aqui. Eu também preciso de dinheiro. Eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, né? Para ganhar, não, porque quem ganha dinheiro é quem não trabalha. Você vai lá e dá dinheiro para alguém. Para fazer dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso lutar. É isso, eu preciso lutar. Porém, eu não posso largar todos os marcos antigos, largar a fé, largar é, é, união, largar o amor, largar estar com a minha família, largar estar com meu filho, largar de descansar, largar de ter um lazer, em busca só disso. Porque senão eu vou ficar doido. Eu vou ficar doido, vou ficar desesperado, aí eu vou cair em perdição, vou cair em laços, eu vou cair em armadilhas, eu vou cair em ciladas. E você vê nos noticiários quantas ciladas que muitas pessoas estão caindo por conta disso. É que não é noticiário todas as que caem, mas se for ver bem a verdade, a maioria delas se afunda na perdição, se afunda no laço, se afundam nisso. Ganhar dinheiro é importante. O dono do ouro e da prata é Deus. Só que você não pode servir a dois senhores, você não pode colocar uma mão na frente de Deus. Você não pode colocar uma mão na frente das coisas que Deus te deu, do seu filho, da sua esposa, da sua família, da sua própria vida. O próprio Deus falou, né, que não se preocupeis com os dias de amanhã, porque o amanhã é o mal, né? Ele fala lá em um dos evangelhos, não se preocupeis com o dia de amanhã, que basta o dia do amanhã o seu próprio mal. Você não deve ficar preocupado com amanhã, você não deve ficar desesperado com amanhã. Não se preocupe com o que tem que vestir, tem que comer, tem que pagar. E a pessoa se preocupa tanto com aquilo, vira um excesso, uma bola de neve dentro dela, no coração dela, que ela não consegue mais estar contente com pouco ou com o suficiente. Então é isso que o apóstolo Paulo diz para a gente, que se nós ficarmos desesperados à procura de ficar rico, ficar milionário, ficar rico, ficar milionário, ficar rico, ficar milionário, vamos ter muitas dores, muitas decepções e cair em muitos laços. Aqui para finalizar diz assim, ó, milita boa milícia, mas tu, homem de Deus. Isso ele está falando para Timóteo, mas aqui Deus está falando para todos nós, mulher, homem, gênero humano. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, o que você tem que fazer? Foge dessas coisas. Foge dessas coisas. E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Olha o que a Bíblia nos ensina. Sabe o que você tem que colocar à frente de tudo isso? Justiça. Ser justo, piedade, ter misericórdia, ser piedoso com as pessoas, olhar as pessoas com bons olhos, ajudar o próximo.
olhar a sua família, estar com ela. Fé, você não pode largar a fé, não pode deixar de acreditar em Deus, acreditar no bem. O amor, o amor está acima de tudo. Fé, esperança e amor. Qual que é maior? O amor. Outra coisa, a paciência. Ter paciência. Você acha que uma pessoa que está desesperada ganhar dinheiro tem paciência? Não tem, você não tem paciência. Eu já perdi a paciência já muitas vezes. Desesperado, preciso. Perdi a paciência, você perde a paciência. E a paciência é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. A paciência é um dos frutos do Espírito Santo. O amor é um dos frutos do Espírito Santo. A mansidão é um dos frutos do Espírito Santo. E você acha que o Espírito Santo vai habitar em quem quer ficar milionário, ficar rico, desesperado? Claro que não. Claro que não. E aqui está dizendo aqui, ó. Milita a boa milita da fé e toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado. Tenha já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Então tá, vou resumir esse vídeo. Os marcos antigos foram tirados. Aquilo que a nossa família cultivava antes, que nossos avós cultivavam antes, da união da família, a preservação de valores, de costumes, de bons hábitos, de uma união, do amor. Isso tudo foi tirado e colocado no lugar o amor ao dinheiro, o desespero para ficar rico da noite para o dia. E nunca foi assim. Você sabe que os antigos, aqueles que foram realmente ricos, eles nunca ficaram ricos da noite para o dia. Quem fica rico da noite para o dia, ou ganhou na Mega Sena, que é 1 em 1 milhão, e depois perde tudo rápido, porque não tem a capacidade para gerar aquele recurso que veio de uma forma rápida. Ou então são aqueles que fazem alguma coisa que não é lícita. Eu não estou dizendo isso porque eu quero julgar alguém. Não, isso é base de dados mesmo. São dados, tá? Se você for analisar a vida, mas tem que olhar os homens de Deus. Jacó foi rico. Jacó foi rico. Sim, foi rico. Depois de 20 anos, o homem era um dos mais ricos lá da terra. Levou quantos anos? 20 anos para a Bíblia dizer. Depois de 20 anos, Jacó é um dos homens mais ricos. Quem mais? Pega Abraão. Abraão já vinha como herança da família dele, mas quanto tempo ele levou para tomar posse da promessa dele? Foram 25 anos, não foi da noite para o dia. Foi a base de muita luta. Ele teve que renunciar a muitas coisas. Ele teve que priorizar muito a família dele e ainda errou ainda. Vem José. Foi da noite para o dia? José teve um sonho com 17 anos. 17 anos ele teve um sonho. Ele teve um sonho ali que os feixes dos irmãos iam se curvar para ele. Ele ia ficar muito rico, muito rico. Ele ia ficar muito rico. Mas o que aconteceu? José foi vendido. Quer dizer, tentaram matar José. Depois jogaram José na cisterna. José foi vendido como escravo. De escravo foi para a cadeia. Da cadeia ficou mais, acho que 3 anos lá. E lá por seus 30 anos, 30 e poucos anos, acho que é 30, aconteceu? Aí sim aconteceu a promessa dele. José se manteve firme, contente com o que tinha. José ficou contente com as coisas que ele tinha. Ele perdoou a família, depois ele queria unir a família, ele perdoou os irmãos, ele fez a união depois dos irmãos lá na terra que ele pediu ao faraó para que eles morassem todos juntos. Ou seja, José, no tempo certo, deu fruto. O faraó chamou ele e todo mundo sabe a história. José foi lá, se barbeou, bonitão, fez ali sua barba. Ele fez ali, porque na época, né, faraó, os povos dos egípcios, eles geralmente andavam mais liso, né? Não tinha essas barbas, não era igual os judeus, não era igual os apóstolos, que na terra dos judeus, na terra antiga, eles tinham muitas barba, e assim vai, cabelo grande, você pode ver Saul, muitos tinham cabelo grande, Sansão, mas lá no Egito não, a maioria era, era careca, a maioria fazia sobrancelha e tal. Sabe como que é, né? A vaidade dos egípcios, a vaidade do mundo. Então, o que ele fez? Então, vamos colocar diante de Faraó, da forma que eu tenho que me portar, vou lá ver o que ele quer. Chegou lá, aconteceu tudo que aconteceu. Deus foi lá e honrou ele, honrou a fé dele, honrou o amor dele que ele tinha pela família, o amor dele que ele tinha pelos irmãos, o amor dele que ele tinha por Deus, o amor, a obediência dele ao patrão, a obediência que ele tinha. José nunca teve amor ao dinheiro. Por isso que ele passou por tudo que ele passou. Mas depois ele teve tudo aquilo que ele nunca teve. Mas foi uma promessa de Deus. Então, que fica aqui.
esse recado para você, para mim, para todos nós, para termos cuidado de não amar o dinheiro. Nós estamos numa época que o amor ao dinheiro tem sido muito, muito, muito sugestivo para nós. Qualquer um de nós somos inclinados a amar o dinheiro. Nós somos carnais. Então, qualquer um, eu, você, hoje, quando a gente olha para as coisas desse mundo, você quer ficar rico, você quer ficar milionário. Mas não esqueça que a gente está removendo os marcos antigos, os princípios, valores, a fé, a união, o amor, a mansidão, são coisas que a justiça, e isso tudo tem afetado a humanidade. Por isso que a iniquidade tem aumentado e o amor tem diminuído. Por quê? Porque o amor ao dinheiro tem aumentado e o amor ao próximo tem diminuído. Então fica aí esse exemplo bíblico e que você e eu venhamos a refletir sobre isso e a ter cuidado para não cair também nessa situação. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal. Faz 2 ou 3 meses que esse canal está no ar e eu quero que esse canal se expande e chegue as mensagens a outras pessoas. Tenho certeza que você vai contribuir com isso, deixando seu like e se inscrevendo e ficar atento ao próximo vídeo. Deus abençoe. Vamos para cima.